Ora, quero cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Aqui estamos mais uma vez para estudar em conjunto a Palavra de Deus, a lição deste trimestre, a lição desta semana, que tem por título Apostasia e Intercessão. Mas antes de entrarmos no assunto da lição, eu queria cumprimentar o meu querido amigo Jorge Bessa, portanto, dar-lhe um grande abraço virtual, aqui à distância. Que Deus te abençoe e a tua família e que Deus abençoe também todos aqueles que nos veem e ouvem e suas respectivas famílias. Olá, Jorge. Olá, Macedo, e olá a todos aqueles que nos estão a ver. Que Deus esteja connosco, que realmente sejamos cheios de sabedoria do Espírito Santo e que possamos entender esta lição, não como uma lição do passado, mas uma lição para o presente e para o nosso futuro, para calcular-nos, para podermos estar com o nosso Deus na eternidade. Jorge, portanto, a parte inicial da lição fala sobre, portanto, uma história de apostasia. E que grande apostasia, não é? Que grande apostasia, não é? É impressionante o comportamento do povo, porque se nós formos a ver, tanto tudo o que aconteceu antes, desde a saída do Egito, e mesmo agora já no Monte do Sinai, quando Deus faz esta aliança com o povo, todo o enquadramento, os 73 que sobem acima ao monte, toda a presença de Deus, porque nós, através desta história, sabemos que aqueles 73 viram Deus. Portanto, Deus não estava escondido, Deus estava presente, e eles viram tanto o poder de Deus, viram a figura de Deus, e, portanto, algo de muito, muito acima daquilo que nós possamos imaginar, não é? Claro. Portanto, nós aqui, essencialmente nós dois, podemos falar por nós dois e todos aqueles que nos ouvem, provavelmente cada um também gostaria que isso acontecesse, o privilégio de terem visto Deus e a ação de Deus neste início da aliança, quando Deus dá os mandamentos escritos através do seu dedo, mandamentos que nós sabemos que já existiam, mas que Deus os consagra através da escritura em pedra, e o pacto que Deus faz com este povo, sendo o povo escolhido e sendo retirado do Egito da escravidão e agora preparado para poder viver na terra que manava leite e mel. Portanto, é uma coisa extraordinária. E como é que eles chegam a esta situação de apostasia e criar esta situação gravíssima, claro, perante o Deus Supremo, o Deus das nossas vidas. Portanto, é uma situação realmente de uma ingratidão e que é preciso ter alguma cautela, porque às vezes nós também repetimos e copiamos um bocadinho estes modelos, não é? Claro. E tornamos corações duros e depois, claro, através da apostasia, vamos para a maldade, para o pecado e depois tornamos Foi realmente... Foi o que aconteceu, não é? E tornamos predadores da salvação que Deus quer ter connosco. Claro. Como é que é possível, depois deles terem visto o que viram, portanto, todos aqueles milagres que Deus fez, a forma como Deus os libertou da escravatura do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná, todas aquelas coisas, não é? Todos aqueles milagres. Como é que é possível, portanto, só porque Moisés demorou, na verdade, Moisés subiu a Deus no Monte Sinai, esteve lá 40 dias e 40 noites, e eles esqueceram-se. Portanto, ficaram impacientes com a demora de Moisés e decidiram voltar, decidiram imitar aquilo que eles viam no Egito, a idolatria. E pior do que ouro. E o mais claro, incrível, mas pior do que isso, deixa-me só dizer, pior do que isso, há aqui uma questão, é que eles tinham Deus como guia. Era Deus Supremo o guia. Através duas situações que eram diariamente. Havia 3 situações que eram comprovatórias que Deus estava ali com eles. Uma, a nuvem, portanto, e a coluna de fogo, e o maná, que era dado todos os dias. Ora, eles tinham estas situações diárias, consequentes, não é? E de repente, porque Moisés demora 40 dias lá em cima, aunque eles não sabem dele, eles perdem completamente a noção de que, porque
não era Moisés o líder deles. Quem era o líder deles era Deus. A Deus, exatamente. E, portanto, se Deus estava com Moisés e Moisés estava com Deus, portanto, eles sabiam que Moisés tinha se dirigido a Deus, ao monte. Portanto, eles sabiam exatamente. Eles só tiveram foi criar um pretexto para fazer o que fizeram. Claro. Aquilo, Claro. pura maldade, pura maldade. Claro. Portanto, é incompreensível, né? Depois deles terem vivenciado tudo aquilo que vivenciaram, de verem tudo aquilo que viram. Portanto, é verdade que Moisés se ausentou, Moisés teve 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, mas Deus não se ausentou deles. A presença de Deus continua a manifestar-se, né? Portanto, eles decidem então fazer o bezerro de ouro e depois viram-se para o bezerro de ouro e dizem: olha aqui o Deus que nos tirou da terra do Egito. Pá, blasfémia, não é? Uma blasfémia. Mas há uma coisa pior do que o povo. É que o povo, nós sabemos que alguns, como acontece hoje em dia, eu conheço adventistas do sétimo dia, quando a gente debate um assunto da escola sabatina, percebemos tecnicamente que eles nunca estudaram aquilo. E às vezes são membros que estão na igreja há 10, 15 anos e nunca estudaram aquilo, portanto nem se lembram, as escolas sabatinas falam quase tudo da Bíblia de uma ponta à outra. Sabemos que os temas Claro. são estudados, mas são transversais à Bíblia. Baseados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E, portanto, nós sabemos que há membros que estão pouco preparados e sabemos também que naquele povo também havia povo que estava mal preparado. Mas há uma questão. O sacerdote principal, Arão, ele não estava mal preparado, ele estava bem preparado. E, portanto, nesta questão, só temos uma situação aqui a ver. É que ele próprio não tinha dentro dele o amor, o relacionamento que devia de haver. Porque uma pessoa, quando se relaciona, respeita. Eu, por exemplo, vou-te contar este episódio. Eu sou teu amigo. E se tu me dizes, ó Jorge, eu tenho esta situação assim, 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 queria que tu me ajudasses nisso, não sei quantos. Eu, como teu amigo, faço um esforço acima da minha média para respeitar e para conseguir ajudar-te. Claro. Mas se tu me pedires uma situação qualquer para eu te ajudar, eu, nesse esforço que faço, não olho a meios para estar ao teu lado e para fazer aquilo que tu me pedes. E quando mais, eu sabendo que tu estás-me a pedir uma coisa que é razoável e que é uma coisa que é boa, eu então ainda me cedo mais a fazer isso. Claro. Quanto mais agora, um relacionamento com o divino, não é? Com o Pai. Claro. E, portanto, então, se nós temos, eu posso ter uma dúvida qualquer, dizer assim, não sei bem se Deus aceita isto, se Deus vai gostar desta forma, se Deus vai gostar de que eu faça disto desta maneira ou não e tal. Posso ter essa dúvida. E então vou esclarecer na palavra de Deus exatamente essa dúvida. E quando perder essa dúvida, só tenho duas situações. Ou seguir, ou não seguir. Ou respeitar, ou não respeitar. Claro. Aqui o Arão, infelizmente, é o primeiro a ter uma atitude indigna. É o primeiro a ter uma atitude fracassada. Portanto, a liderança dele revelou-se ser uma liderança muito fraca, não é? Claro, claro. Então sabe que o irmão está lá em cima a falar com Deus. Sabe já, porque ele subiu e assistiu com os 73, assistiu a todo aquele cerimonial que Deus deu. Então, e agora vem para baixo e pura e simplesmente porque toda a comunidade pede, porque aqui a Bíblia não diz que eles quiseram matar o Arão. Eles pediram ao Arão e o Arão pediu. Então deem lá os vossos anéis, os vossos pendentes e não sei quantos. E ele foi o primeiro a pôr. E depois, por quase brincadeira, diz, olha, pus isto a ferver e olha o que deu aqui um bezerro. Como se isto fosse possível, não é? Claro. Ele realmente foi fraco. A liderança dele, portanto, foi fraca. Ele devia ter sido firme, né? Ele portanto, tinha essa responsabilidade, tinha esse dever como líder. Portanto, ele era um líder. Portanto, Moisés não estava, ele substituía Moisés, estava a substituir Moisés. Portanto, tinha visto Deus, tinha subido ao monte, tinha visto Deus. Portanto, isso sabia, né? Portanto, ele tinha vivenciado, tinha experimentado toda aquela intimidade, todos aqueles milagres que Deus fazia todos os dias. Mas, ou por receio do povo, ou porque se sentiu ameaçado e pressionado, porque ele foi pressionado, é verdade que sim, mas devia ter sido firme, devia ter confiado em Deus, mas não confiou. Portanto, e então acabou por permitir, foi permissivo
a sua liderança foi permissiva, foi fraca. Ele acabou por permitir e convidou o povo então a trazer os brincos, a trazer o ouro. Fundiu, ele próprio fundiu tudo aquilo e fez um bezerro. E depois, exatamente quando Moisés chega, ele diz a Moisés: olha, deixei lá, pôs o ouro no fogo, olha, saiu isto. Como se Moisés acreditasse numa coisa dessa. Quer dizer, parecia um ato de magia, né? Ele lançou o fogo e saiu um bezerro. Portanto, mentiu. Além do erro que cometeu, ele mentiu. Portanto, agora, nós também temos que ver, isto, isto já aconteceu, e agora temos que ver isto agora connosco, não é? Porque a aliança de Deus continua connosco hoje. E, portanto, qual é a nossa atitude perante as tábuas da lei? Qual é a nossa atitude perante o que Deus pede de cada um de nós? Qual é a nossa postura como agora, tendo Cristo, inclusive, tendo o Espírito Santo ao nosso dispor, não é? Que agora nós já temos, Cristo já veio, não é? Nós já temos a ação de Cristo nas nossas vidas e temos a ação do Espírito Santo connosco. Qual é também a nossa atitude perante a idolatria? Qual é a nossa atitude perante os deuses falsos? Portanto, claro. Será que nós, que já estamos mais reforçados, temos um reforço muito maior, que é Jesus e o Espírito Santo connosco, será que nós não estamos também, muitas vezes, envolvidos com a idolatria e estamos a fazer exatamente a mesma coisa, sermos sujeitos a este tipo de situações que parecem uma anedota, não é? Isto até parece caricato, mas será que nós não estamos também, muitas vezes, a ver caricatura em nós, porque estamos a ter sujeição à idolatria, agora outro tipo de idolatria, com certeza, claro. Mas não estaremos a ser também fracos, como não. Foi Arão claro, e como foi aquele povo? Provavelmente temos outros deuses, que não agora um bezerro, mas outro tipo de deuses, não é? Claro. Nós sabemos isso, não é? Qualquer coisa que se põe no lugar de Deus é um ídolo, não é? Seja o que for, a lição fala aqui nisto e nós sabemos, não é? Sei lá, portanto, há aqui tantas coisas que são referidas. Tudo aquilo, uma pessoa pode ser um ídolo, portanto, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, até o trabalho, o desporto, tudo isto pode ser um Deus. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. É um ídolo, não é? Portanto, a lista não tem fim, diz aqui a lição. Qualquer coisa, portanto, como acabámos de referir, e aqui a lição refere mais coisas, portanto, qualquer coisa que se põe no lugar de Deus é um ídolo, mas Deus é insubstituível. Estas coisas, materiais ou não, das quais as pessoas fazem ídolos, não podem fazer aquilo que Deus faz, não nos podem salvar, não nos podem abençoar como Deus nos abençoa, não é? Portanto, enfim, é uma ilusão. Tudo isto é uma ilusão. E há aqui uma situação na lição de segunda-feira que eu acho que todos nós devíamos sublinhar bem isto na nossa vida. É extremamente pertinente falar nisto e que diz assim: a idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e o ser humano é ser humano. E o homem é homem. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade, rompendo a conexão com ele. Portanto, se nós, ao ler isto, e sermos inteligentes, tendo agora, como eu disse há pouco, o reforço do exemplo de Jesus, a vinda de Jesus para nos vir salvar. A ação do Espírito Santo, exatamente para nos dar entusiasmo, ânimo e conhecimento, profundo conhecimento e a certeza absoluta do amor de Deus. Se nós temos isto, agarrando-nos à idolatria, estamos a ser piores ainda que o povo judeu. Ainda estamos a ser piores do que aquele povo que estava no deserto. Porque claro. Hoje estamos reforçados com Jesus e com o Espírito Santo e, portanto, a nossa queda idólatra é extremamente grave e é exatamente isto que diz aqui a lição. É a marca que rompemos a conexão com o nosso Deus. E nós estamos no tempo final, nós já estamos no período final da nossa existência na Terra. Portanto, devíamos ter um cuidado grande e ver que isto, que está no passado, tem que reforçar exatamente a nossa vigilância e a nossa atenção em relação ao presente e ao futuro. Claro. A lição diz aqui,
portanto, que o ato deles, este ato de idolatria, e a idolatria, de uma forma geral, portanto, conduz a uma espiral moral descendente, que foi exatamente aquilo que aconteceu. O povo corrompeu-se. Portanto, o povo corrompeu-se, começou, enfim, a dançar, portanto, imagino, portanto, aquilo parecia quase, enfim, já não era aquele povo de Israel que Deus queria conduzir, portanto, e transformar. Portanto, eles corromperam-se, e diz aqui a lição também que aquilo que eles fizeram foi uma imitação das festas idólatras do Egito. Uma imitação das festas. Nós podemos Aliás, imaginar o que é que terá acontecido, não é? Toda aquela confusão, toda aquela e alarido. nós hoje, em todos os momentos idólatras, e se for repararmos bem, e é fácil de reparar nisto, todas as situações que hoje o mundo tem de idolatria têm festa. Todas. As romarias, há grandes festas, grandes cerimónias, tudo, e que se nós formos a ver, são praticamente comemorações aos deuses que nós vamos fabricando. Porque esses deuses que existem hoje são todos feitos pelo ser humano. Claro. Todos. Portanto, o ser humano é especialista, como diz a lição, é especialista em fabricar os seus próprios ídolos. Portanto, tudo hoje, por exemplo, tu vês na música, os grandes concertos, aquilo é uma festa, é uma romaria, são milhares e milhares de pessoas que pagam bilhetes a preços exorbitantes para estarem ali, viajam e companhia, atrás dos seus ídolos, e depois enfim, é uma romaria feita à base de muita bebida, muito fumo, muita droga. É uma coisa abismal, mas que nós homens estamos praticamente cegos em relação a isto. Claro. E muitas vezes derrapamos para estas situações quase com uma facilidade sem percebermos, não é? Toda a idolatria corrompe, não é? Toda a idolatria degrada. E nós vemos exatamente isso na história de Israel, não é? Portanto, quando Israel se afastava de Deus e se virava para a idolatria, eles corrompiam-se, eles degradavam-se, não é? Eles degradavam-se, portanto, a si próprios e aos outros. Portanto, era uma influência negativa, uma influência, portanto, maléfica, não é? E hoje em dia, nós também podemos cair no mesmo erro, porque toda a idolatria é degradante, não é? Toda a idolatria acaba, não eleva o ser humano, degrada. E corrompe. A idolatria corrompe a corrompe. ligação com É Deus. como se fosse a ferrugem. A ferrugem, temos um ferro, temos uma viga de metal que é segura e que segura. Portanto, imaginemos uma situação. Ainda agora tivemos um acidente que ainda não está, portanto, descodificado o porquê, mas imaginemos uma situação de ferro que dá segurança e que de repente parte. Parte porquê? Porque a ferrugem foi corroendo e aquilo tirou-lhe a originalidade. Esta situação comparativa, a idolatria é como a ferrugem, vai corroendo, e quando damos por ela, nós estamos completamente destituídos da graça de Deus. Claro, claro. Portanto, estamos perdidos, não é? Portanto, claro. Porquê? Porque a idolatria vai corrompendo. Claro. E nós sem se nos apercebermos, vamos vivendo misturados neste duplo critério. Por isso é que Deus diz que não quer que nós sejamos mornos, porque a mornidão é um bocadinho, metade é idolatria e metade é santidade. Ora, a idolatria vai corroendo a santidade. Claro. E quando andamos por ela não temos santidade nenhuma. Claro. Não temos nada de santo. Somos completamente corroídos pela maldade. Claro. E, portanto, nós não devemos ser mornos exatamente por isso. Nós devemos caminhar para a santidade. Essa é a nossa... Temos pecados, pecamos, eu sei que peco, claro. Mas não devo ser pecadeiro. Ou seja, pequei, devo-me arrepender e não voltar ao pecado. Exatamente. Portanto, toda a idolatria corrompe, como já referimos isso, não é? Portanto, Deus é fonte de alegria, de paz e de felicidade. A idolatria leva à ruína. Todos os ídolos, sejam eles quais forem, que nós arranjamos, portanto, acabam por nos arruinar. Enquanto que Deus, nós conhecemos bem essa passagem da Bíblia em que Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Deus, é que nós tenhamos vida em abundância, aqui e depois na pátria celestial, não é? Deus é fonte de alegria, de paz e de felicidade.
enfim, quando nos afastamos de Deus, desligados de Deus, portanto, é o caminho descendente que leva à ruína. São aqueles tais dois caminhos dos quais Cristo falou, não é? Um sobe e o outro que desce. A porta larga, não é? Onde tudo é permitido. E agora A vejamos, permissividade, tudo. claro, Podes fazer tudo. Posso e fazer aquilo agora que me apetece. vejamos Tudo isto ao isso leva nível à da ruína. realidade. Tu disseste no princípio que aquele povo assistiu à passagem do Mar Vermelho, portanto, à situação que eles tiveram com a água que era amarga e se tornou doce, depois a seguir, portanto, novamente com o episódio da água à frente, com a questão da comida, com o maná, eles tiveram sempre a nuvem a protegê-los e a coluna de fogo a protegê-los. Eles tinham isto tudo que era visível e palpável. E eles que quiseram um Deus que não fala, não vê, não faz nada, a troco de quê? O que é que eles tiveram? O que é que este Deus lhes fez a eles? Conduziu-os a quê? Não lhes deu nada, não permitiu que eles tivessem nada de nada mesmo, porque os deuses idólatras que eles tinham eram exatamente deuses materiais que não faziam nada, portanto, eles nem sequer buscaram uma situação de espiritualidade, portanto, criar uma situação de espiritualidade, uma tendência para um Deus que pudesse vir ao encontro deles. Não, eles criaram uma coisa, um artefacto material, Um objeto. um Portanto, objeto, um sem objeto. vida, E aquele objeto inerte. que era inanimado é que passou a ser o Deus deles. Portanto, é uma coisa absurda, uma coisa completamente absurda. Exatamente, é um E é absurdo, também uma loucura, absurda, né? e também é absurdo quando somos nós a termos esses mesmos deuses. Outros deuses, como os artistas, as músicas, os carros, os aviões, o poder, Qualquer coisa, sei né? lá, a vaidade. Pronto, há vários ídolos, Claro. a moda, há vários ídolos que hoje existem e que as pessoas estão completamente. E que podemos colocar entre nós e Deus e que nos separa de Deus, não é? Portanto, e que, como referimos anteriormente, tudo isso não satisfaz a alma, portanto, isso leva à ruína, não é? Portanto, na sua palavra, Deus tem uma passagem interessante que diz assim: o meu povo fez um grande pecado, deixaram-me a mim um manancial de águas vivas e cavaram poços rotos que não retêm as águas. Portanto, tudo isso, todos esses objetos, todas essas preferências, todos esses, portanto, estilos de vida, são poços rotos que não retêm as águas, enquanto que Deus é um manancial de águas vivas, né? Depois a lição fala aqui, temos que continuar, né? O tempo está quase a terminar, na justa ira de Deus. Deus ficou irado, ficou zangado com aquilo, ficou magoado, portanto, com aquilo que aconteceu, né? O povo abandonou, o povo revoltou-se contra ele. E Deus diz a Moisés: olha, eu vou destruir o povo. E agora Moisés assume um papel interessante, um papel de mediador, um papel de intercessor. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Aqui o Moisés, portanto, faz-nos lembrar o que depois Jesus também fez, veio fazer por nós, que é a mediação, porque a mediação existe porquê? Quando existe amor, e a mediação só existe por causa do amor. Moisés amava aquele povo e, portanto, não queria ver aquele povo morto, decepado e, portanto, destruído. Moisés queria ver a salvação daquele povo. Queria que aquele povo, perante tudo aquilo que Deus estava a fazer, portanto, os milagres todos estavam a acontecer, porque Deus tirou o povo da escravidão com mão forte, e perante essa situação, Moisés queria que aquele povo fosse até ao fim, porque Moisés sabia que no fim estaria realmente uma coisa maravilhosa para aquele povo. E uma coisa, Jesus... Deixa-me só dizer isto, antes que, enfim, que passe. Uhum. Portanto, uma coisa interessante. Deus diz a Moisés: eu vou destruir este povo, vou punir este povo, e de ti, da tua descendência, vou criar, portanto, um novo povo. Portanto, uma nova nação. E Moisés intercede em favor do povo e diz a Deus: poupa-o, senão risca-me a mim do teu livro. Claro, porque o Moisés, por amor, está disposto a sacrificar a sua própria vida em favor deste povo. Porque ele amava o povo. Portanto, isto revela também, nós quando vemos a ação de Jesus em relação a nós,
que deu a sua vida, verteu o seu sangue, e nós vemos o que é que o povo do judeu fez mais uma vez. Portanto, é esse apelo que Deus faz a cada um de nós, que Ele ama-nos de tal maneira que esta ira é aquela ira que nós pais também temos. Amamos tanto os nossos filhos, quando os vemos a fazer as neiras, nós irritamos-nos. Claro. Porque amamos-os tantos, queremos o bem deles, e eles depois fazem a geneira, surge uma irritação em nós. Essa irritação... E a disciplina que aplicamos aos filhos é por amor, é para o bem deles. Exatamente. Era a E, portanto, não é para fazer mal aos filhos, é por amor a eles que nós nos irritamos com as situações que às vezes eles nos causam. E depois o que é que fazemos? Intercedemos, não é? Nós intercedemos. Intercedemos porquê? Porque queremos a salvação deles, queremos a vida deles. E é nesta situação que é importante nós termos este contexto de vida. A idolatria separa-nos de Deus. A idolatria corrói. E, portanto, perante esta situação, e sabendo nós que Deus nos ama e quer dar a salvação e quer estar connosco, porque tudo isto que Deus pede é relacionamento, quer que nós nos relacionemos com Ele para vivermos eternamente em relacionamento com Ele. E Deus quer que nós façamos o seguinte, é que não nos agarremos às coisas materiais, nem a ídolos, nada que nos separe dele, porque Ele tem para nós um privilégio que nós nem sequer imaginamos. E ama-nos de tal maneira que nos quer dar isso e não quer que nós nos percamos dessa oportunidade. E, portanto, é esse o pensamento que nós devemos ter. Na próxima lição, que nós anunciamos na próxima semana, é a continuidade deste estudo. E nós devemos estar cada vez mais imbuídos do conhecimento da palavra de Deus. O que é que Deus tem preparado para nós? E o que tem preparado para nós é uma coisa sublime. Claro que vamos ter grandes problemas. Claro que vamos ter que ultrapassar mais mares vermelhos e vamos ter situações de não ter água e vamos ter situações de sei lá, de cansaço, vamos ter situações de desânimo, vamos ter muitas coisas frias na nossa vida, muitas contrariedades, mas há uma coisa que Deus tem preparado para nós. Tem preparado para nós um reino onde nós vamos viver eternamente na bondade do nosso Deus. Amém. E o amor de Deus é muito grande e não nos quer perder. E nós temos que fazer de tudo para não estarmos agarrados a ídolos, nem a idolatrias, que não nos levam a nada, levam-nos à perdição. Tornam-nos em palha. E depois palha que vai ser consumida. E, portanto, nós devíamos olhar a isto e termos algum cuidado connosco próprios. Quando estamos doentes, normalmente tomamos um remédio para nos passar as dores e para ficarmos bons. Neste contexto espiritual, quando nós vemos que estamos fracos, devemos voltar para Deus e voltar para Deus porque Deus está completamente à espera que nós agarremos a sua mão, que agarremos a sua ajuda. Ele dá-nos a graça. Ele tem a graça disponível para nós. E nós basta pedir que Ele dá-nos e salva-nos. Agora, temos que fazer aquilo que fez todo o povo que se converteu genuinamente a Deus. E o povo que se converteu genuinamente a Deus, infelizmente foram poucos, e têm sido poucos, tem o privilégio de uma vida que está demonstrada no passado e nós temos a certeza no futuro que é uma vida de relacionamento eterno com Deus, e Deus é um Deus de amor que só quer a nosso bem. Portanto, esta intercessão de Moisés é interessante, porque ele implora a Deus que perdoe o povo, que carrega os pecados do povo, e foi exatamente isso que Cristo fez na cruz, não é? Ele levou os nossos pecados, ele carregou os nossos pecados. Moisés é aqui um tipo de Cristo. Ele intercedeu em favor do povo. Assim como Cristo também intercedeu em favor do seu povo e morreu, portanto, na cruz para nos salvar, não é? Moisés é interessante, portanto, esta postura de Moisés, esta atitude de Moisés, por amor. Ele amava tanto aquele povo, embora aquele povo, aparentemente, humanamente falando, não merecia. Humanamente falando, aquele povo não merecia, era rebelde, até inclusive se revoltava contra o próprio Moisés. Chegou a alturas até quiseram apedrejar Moisés, mas apesar de tudo, Moisés amava este povo. E quando Deus diz, vou punir este povo, vou destruir este povo e de ti vou fazer uma grande nação, Moisés implora, Senhor, não faças isso. Se o fizeres, risca-me, peço-te do teu livro. Portanto, Moisés estava disposto a morrer pelo povo, a dar a sua vida pelo povo. Foi exatamente isso que Cristo fez.
esta introdução Que, de é- Moisés é importante. que a nossa experiência de vida espiritual seja de consagração, seja verdadeiramente de entrega aos valores espirituais e ao poder que Deus quer que nos dar, de viver na eternidade com Ele. Que verdadeiramente nós não nos agarremos nunca à idolatria, seja ela de que tipo for. É que Deus esteja connosco e verdadeiramente nos ajude a ultrapassar todas as dificuldades que existem na nossa vida.